25 segundos. Firme e forte na onda do esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar da boa vitória do Botafogo, a goleada do Botafogo em cima do Bragantino, lá no Engenhão, no sábado, numa festa maravilhosa, né? Um show de bola do Botafogo, que levou um susto, o Bragantino chegou a empatar. E também a vitória do Baixão da Gama, o gigante da colina, o Baixo da Gama venceu fora de casa, uma vitória importante, colocou o Vasco na 15ª colocação. Vamos falar também da seleção brasileira, vamos falar do Campeonato Brasileiro, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados e a classificação, aqui no Momento do Esporte, que está começando. Hoje você vai curtir aqui agora a vitória do Vasco, a vitória do Botafogo. Antes, porém, eu queria fazer um pedido todo especial para você que me acompanha há mais de 38 anos. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante. Olha, esse canal é um canal alternativo, né, do Momento do Esporte. O canal alternativo da Napa TV. É Momento do Esporte Napa TV. Momento do Esporte Napa TV. Muita gente me para aí nas ruas e tal, elogiando o programa, que está redondinho, porque você sabe que o Clube do Coração foi criado por mim há mais de 38 anos, mas não são inscritos no canal e a gente é cobrado, né? É muito importante a sua participação, o seu joinha, dizendo se está bom, interagir com a gente. É numa boa, é numa legal, né? Numa legal. Bom, vamos começar então no programa falando, obviamente, atualizando os nossos telespectadores do Brasil e do mundo sobre o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro que teve a sua 22ª rodada, com os seguintes resultados que está aqui na telinha da Napa TV da TV Universidade, né? A vitória do Juventude fora de casa, cara, o Juventude ganhou fora de casa, o Ceará 1-0, uma euforia danada. O Botafogo sapecou 4-1 no Bragantino, o Cruzeiro venceu o São Paulo num aperto danado, 1-0. O Flamengo foi engarfado no Maracanã, empatou com o Grêmio 1-1. O Fluminense quase perde o jogo lá para o Santos, 0-0, na Vila Belmiro. O Corinthians empatou com o Palmeiras, jogão de bola, 1-1. O Mirassol, 5-1 em cima do Bahia. O Sport venceu o Atlético Mineiro, 1-0, né? E ficou gozando dos torcedores do Bahia, porque ficaram tirando onda com a derrota do Vitória no jogo passado para o Flamengo, 8-0. O Bahia tomou de 5, né? 5-1. O Internacional venceu o Fortaleza por 2-1 e o Vasco, né, venceu fora de casa, venceu o Sport por 3-2. Dito isto, vou te atualizar agora, torcedor brasileiro, onde quer que você esteja. Coloca na telinha aí a classificação. Flamengo segue o líder, Flamengo é o líder com 47 pontos, Cruzeiro vice-líder 44, Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras e 1 jogo a mais do que o Flamengo. Palmeiras é o terceiro com 43, quarto Bahia 36, quinto Botafogo, olha o Botafogo aí, o Botafogo chegando, comendo pelas beiradas. Botafogo é o quinto, com 35. Sexto o Mirassol, olha o Mirassol também. Sexto com 35, mesmos números de pontos do Botafogo. Sétimo São Paulo 32, oitavo Bragantino 30, nono Fluminense 28, décimo Internacional 27. Ceará é o 11º com 26, 12º é, sem dúvida, o Corinthians com 26, 13º Grêmio com 25, 14º o Atlético Mineiro com 24, 15º o Vasco com 22 pontos, 6 vitórias, menos 1 de saldo, 16º Santos com os mesmos 22 pontos, porém 6 vitórias, menos 11 de saldo, 17º Vitória também 22 pontos, só que com apenas 4 vitórias, né? 18º o Juventude 21, 19º Fortaleza 15, e na lanterna, continua na lanterna, esse praticamente rebaixado, o Sport com apenas 10 pontos. Ao invés de falarmos do clube do seu coração. Eu começo falando, claro, do Botafogo, apressado come cru, do Botafogo, meus irmãos, do Botafogo, do meu amigo Fabiano Horta, do meu amigo Roberto, lá em Cordeirinho, o Botafogo que sapecou quatro ameixas do Bragantino, o Bragantino que ganhou a vitória, né, em cima do Fluminense,
4-1, né? Mas não vou me alongar muito não. Quem vai falar tudo do Fogão é ele. Vem lá, Marcos Salles! Tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Botafogo na noite de sábado no estádio Newton Santos simplesmente atropelou a equipe do Bragantino. Uma vitória marcante, 4-1. E olha que ficou barato, hein? O Botafogo ainda teve a oportunidade de fazer mais gols e fez aí com o jogador Danilo, o Newton e também o Savarino. Esses três gols foram chutes de fora da área e o Montoro, que entrou no segundo tempo, fez o quarto gol da equipe do Botafogo. Botafogo que hoje é o quinto colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e vai ter aí essa semana livre para poder treinar e preparar melhor a equipe, já que tem aí a data FIFA e as equipes vão ter uma semana livre para poder treinar. O técnico David Ancelotti está satisfeito aí com o desempenho e pode melhorar ainda mais tendo tempo livre para poder treinar. O Botafogo que na volta tem no dia 11 o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, no jogo de empate 1-1, quem vencer no jogo de volta passa, e se houver um novo empate, a vaga será decidida na marca de pênalti. O Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar depois a equipe do São Paulo, Botafogo, que está ali na quinta colocação, olhando para a parte de cima da tabela e conseguiu uma goleada que deixou a torcida do Botafogo. Valeu demais, Marcos Salles. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, eu já vou falar do Botafogo, desse jogo, né? Mas antes quero lembrar a galera do Botafogo, conforme eu venho falando aqui, eu sei que o torcedor botafoguense não gosta, mas vou falar uma coisa pra vocês, hein? Esse John Textor não é brincadeira não. Perigo, hein? Perigo. Eu vou botar o computador aqui. Perigo. O Botafogo continua liquidando o seu elenco. Está trazendo jogadores, mas está liquidando o seu elenco. Negociou o Cuiabano, negociou também o John, vai negociar o Savarino e está trazendo jogadores. Mas é muito difícil para o treinador, cara, montar um time dentro da competição. O Botafogo já foi eliminado da Libertadores, Resta agora aí a Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Vasco, e o Campeonato Brasileiro, onde é o quinto colocado com 35 pontos. Você está vendo aí, o jogo contra o Bragantino, o Danilo fez um golaço, gol antológico. O Danilo joga muito, todo mundo sabe que o Danilo é um excelente jogador, mas o jogo não foi fácil não. O Botafogo fez 1-0, a defesa dormiu no ponto, o John fez o gol de empate na cobrança de lateral. Não pode, isso não pode acontecer. Agora, o Botafogo jogou bem. Esse menino aí, o Vitinho, que foi convocado para a seleção, tá jogando barbaridade, Jogou demais o Vitinho, com assistências, inclusive está fazendo gols também. Quem não brilhou muito foi o Jefinho, que acabou até sendo substituído. Mas um jogo em que o Botafogo criou muitas oportunidades, bem verdade. Pegou um time cancheiro, pegou o Bragantino, que sabe jogar bem fora de casa, e aproveitou. Aproveitou, sabe como, gente? Chutando de fora da área. O Botafogo fez todos os gols de fora da área. Uma coisa que não vinha acontecendo nos outros jogos, Então isso aí é de treino. Isso aí é de treino. O quarto gol foi uma pintura do Montoro. Só o quarto gol que foi dentro da área. Mas foi toda jogada desenhada, jogada ensaiada, bonita a jogada, toda jogada ensaiada. Outro golaço, Savarino. Enfim, o Botafogo fez o dever de casa. Em casa não pode perder. Se quer empatar, se está lutando aí pelo bi do brasileiro, que tem chance ainda, eu repito, o Botafogo é o quinto colocado. O Botafogo é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, sabe por quê? Porque nós estamos só na 22ª rodada. Então tem muita coisa ainda, tem muitos jogos, E, de certa forma, o torcedor não deve gostar, mas de certa forma foi benéfico para o Botafogo ter saído da Libertadores, porque agora só tem duas competições, Tem a Copa do Brasil, que vai ser decidida a vaga contra o Vasco, O primeiro jogo foi 1-1. Vai jogar agora no Engenhão, decidir a vaga com o Vasco. Não é clássico, não existe esse negócio de favoritismo, mesmo jogando fora. E essa parada aí também da data FIFA, de certa forma, vai servir para o técnico David Ancelotti ajustar mais a máquina, ajustar a meiuca. Porque
O meio-campo do Botafogo era entrosadinho, né, cara? Com o Marlon Freitas, com o Gregory, que foi negociado, e com o Savarino. E de repente, os jogadores estão sendo negociados, fez uma liquidação, vendeu um bocado de jogadores e trouxe novos jogadores, até que esses jogadores se adaptem, sobretudo, ao esquema tático. É difícil, né? É difícil. Vamos curtir então aí o técnico do Botafogo, o David Zancelotti, que vai falar sobre mais essa vitória aí, um bom trabalho desse rapaz, técnico novo, né? Eu cheguei até a duvidar, mas está fazendo um bom trabalho. Fala aí, David Zancelotti. Jogamos um bom jogo, jogamos um bom futebol. A gente sempre procura de jogar bem. Às vezes isso é possível, às vezes não, mas a atitude sempre tem que estar. A atitude do time hoje foi positiva, porque é um jogo onde a gente precisa ganhar, precisávamos ganhar aqui no Nilton, que é muito importante. E agora vamos na data FIFA primeiro para descansar e depois para também ter possibilidade de treinar e preparar esse jogo muito importante, que é o primeiro jogo depois da data FIFA. Nada. David, boa noite. Aí o técnico do Botafogo, David Zancelotti, vai encerrar o noticiário do Botafogo, dizendo que o Botafogo contratou o zagueiro Gabriel Silva, quarta-feira ele vai falar aqui no programa, e que o Botafogo, você sabe, negociou mais 2 jogadores, vai negociar um terceiro. O Savarino já está sendo pretendido aí por algumas equipes, negociou o Cuiabano e também o John. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina, que deu alegria à sua torcida, né? O Vasco que vinha de uma derrota, perdeu, depois empatou, perdeu pelo Campeonato Brasileiro, empatou pela Copa do Brasil com o Botafogo, né? Foi um bom resultado, tá tudo aberto. Foi lá em Recife, meteu 3-2 em cima do Sport e ele está voltando. Marcos Salles, fala aí dessa alegria para a torcida vascaína, a vitória do Vasco. Volta aí, Marcos Salles. Leão, de volta agora para poder falar do Vasco da Gama, que fechou ontem, né, a rodada, 8h30, jogando na Ilha do Retiro e conseguiu uma importante vitória, 3-2, num jogo em que o Vasco, né, passou um sufoco danado. Apesar de ter aberto o placar, logo na sequência acabou sofrendo o gol de empate, mas Felipe Coutinho, né, botou novamente o Vasco na frente. O primeiro gol tinha sido marcado pelo Nuno Moreira e no início do segundo tempo o Vasco conseguiu fazer o seu terceiro gol num pênalti que foi em cima do zagueiro Lucas Freitas. O Verratti bateu e fez o terceiro gol do Vasco. Só que aos 28 o Vasco acabou sofrendo o segundo gol e aí foi, né, um desespero danado, porque o Sport foi para cima, teve até a oportunidade de empatar o jogo e até virar, mas o Vasco com o Lucas Freitas, que tirou uma bola em cima da linha, e também o goleiro, o Léo Jardim, conseguiu aí, né, não tomar mais gols e trouxe esses 3 pontos importantes que fizeram com que o Vasco saísse da zona de rebaixamento, né, ultrapassando aí a equipe do Santos, deixando a equipe do Vitória na sua posição e também, né, o Juventude, que tinha vencido seu jogo no sábado diante da equipe do Ceará. O Vasco agora, né, vai ter a semana para poder treinar e tentar recuperar jogadores que estão contundidos, Paulinho, Tietê, o Jair, que saiu machucado, tá? E já vai pensar no jogo de volta contra a equipe do Botafogo no dia 11 no Engenhão. Lembrando, empatou em São Januário 1-1. Quem vencer no jogo de volta no dia 11 passa a próxima fase. Se houver um novo empate, a vaga é decidida nos pênaltis. E pelo Campeonato Brasileiro, joga no próximo domingo diante da equipe do Ceará. Então... Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. E de imediato, que nós estamos aqui na correria, já vou pedir a coletiva do Fernando Diniz. Essa vitória maravilhosa, o Fernando Diniz não poderia ficar de fora. Fala aí, Fernando Diniz, dessa vitória. E obviamente a gente já começa a pensar no Botafogo de fato. A gente tem que celebrar um pouquinho essa vitória. E a gente tem aí 10 dias para o jogo do Botafogo. O time tem oscilado, como você disse, na maior parte do tempo, oscilado mais no resultado que na performance. E hoje, inclusive, oscilou dentro do próprio jogo. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim. E a gente sabe que contra o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta-feira, para a gente ter a nossa chance
se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. Boa noite, Diniz. Pedro Machado, canal Sou Vascaíno. Diniz, Aí o Fernando Diniz, né, feliz da vida pela vitória do Vasco. Olha, eu vou dar uma notícia triste pro Vasco, né? Infelizmente, cara, o Jair, que vinha sendo grande destaque, né, no último jogo do Vasco, ele arrebentou, foi o melhor homem em campo, fez gol do empate, tudo, e vinha jogando uma bola redondinha. Infelizmente, saiu machucado e é um problema muito grave. De repente, vai até ficar de fora do restante do Campeonato Brasileiro. Tomara que não seja nada de tão grave assim, ele que já vem com uma cirurgia de joelho, né? E eu fiquei muito preocupado com essa situação. Então, olha só, esse pênalti aí, o pênalti mandrake, não houve, o zagueiro até saiu, né? O Vasco fez 3-2, poderia ter feito muito mais, poderia ter com a goleada histórica, né? Então foi a superioridade do Vasco. Esse time do Sport, sinceramente, com todo o respeito que a gente tem aos nossos companheiros lá de Recife, muito fraco o time, né? Foi montado assim às pressas, já trocou de vários técnicos, o Daniel que está lá, que é o novo treinador, ele não faz milagre, né? Já dizia o Otto Glória, não se faz omelete sem ovos. Não tem, cara, o time é fraco, né? É muito difícil, às vezes ele resiste e tal, mas não dá. O time tem que mudar e botar uns 4, 5 jogadores. Rebaixado praticamente já está, né? Agora o Vasco vai pensar na Copa do Brasil, vai aproveitar essa data FIFA. O Fernando Diniz tem aí um tempo para ver quem será o substituto do Jair, que estava jogando uma bola redondinha. Tem peça de reposição. Vamos aguardar agora o próximo compromisso do Vasco. Estamos colocando aqui um ponto final do Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Continue conosco aqui na programação. Quarta-feira a gente volta aqui para falar da seleção brasileira, mas também do clube do seu coração. Novidades, contratações do Vasco, o ex-flamenguista que já está lá vestindo a camisa do Vasco, você vai saber no programa de quarta-feira. Obrigado, até quarta, se Deus quiser. Tchau!